todas muito bem-vindas, né? Então, queridos, nós estamos clamando a Deus por vidas, porque Deus, Ele quer salvar. Jesus veio a este mundo para salvar os homens dos seus pecados. Essa é a mensagem mais poderosa que existe, a mensagem da salvação e do amor de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Jesus está disponível, a salvação de Jesus está disponível a todo aquele que crê. E como que as pessoas crerão? Precisa alguém ir pregar para elas. Precisa alguém ir falar do amor de Deus para elas, né? Para que elas possam crer. Como que eu criei? Porque alguém falou de Jesus para mim, alguém passou na minha casa, essa é a experiência de verdade da minha vida, né? Me buscou na minha casa, me levou para a igreja. Essa pessoa que Deus usou, ela fez isso durante 3 meses. Até que depois do 3º mês, eu falei, não, você não precisa me buscar mais. Eu era solteiro nessa época, era jovem, morava em Goiânia, e morava a uma certa distância da igreja. Aí, a partir daquele momento que eu realmente tive uma experiência com Jesus, aí eu pegava o ônibus e eu ia sozinho para a igreja. Aí eu não precisei que aquele rapaz que me ajudou no processo da minha conversão, que foi um apoio importante para mim, a quem eu sou muito grato, José Maria, eu não precisei mais que ele fosse me buscar na minha casa e levar eu para a igreja, e levar de volta na minha casa, porque eu aprendi a ir para a igreja com as minhas próprias pernas. Irmãos, fazem 41 anos que eu aceitei Jesus, 41 anos que eu conheci o amor de Deus, e transformou a minha vida, mudou a minha história, né? E quantas pessoas aqui também poderiam dar testemunhos do que Jesus fez na sua vida? Muitos irmãos. E quantos aí fora ainda não conhecem o amor de Deus, ainda não experimentaram o amor de Jesus? Irmãos, não é uma religião, é Cristo, é Jesus, é o próprio Deus, porque Jesus é Deus, Jesus é o próprio Deus, Ele é a expressão de Deus, Ele é Filho, mas o Filho e o Pai e o Espírito Santo são um só Deus. Amém ou não? Então isso é algo maravilhoso, poderoso, tremendo. O amor de Deus é tremendo. Deus ama essa cidade. Quantas pessoas da sua família, do seu círculo de relacionamento ainda não conhecem Jesus? Vamos orar por essas pessoas, vamos clamar por elas, vamos pedir a Deus oportunidades para ir até elas e falar do amor de Deus, e que Deus prepare o coração delas, para quando você for falar de Jesus para elas, o coração delas se abram, e elas possam falar, eu quero Jesus, eu quero receber Jesus na minha vida. Sabe, queridos, essa é a maior riqueza que alguém pode ter, é a salvação de Deus em Cristo Jesus, né? Mas eu quero trazer uma mensagem para você nessa noite. Eu quero começar em Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria, e eu quero que você vá comigo para este livro de Provérbios, no capítulo 22. Quero aproveitar esse momento que nós tivemos aí, do Descobrindo Deus para as crianças. Quero parabenizar todos os pais que enviaram seus filhos para o Descobrindo Deus. Isso é algo maravilhoso. É investir no crescimento espiritual da sua criança, do seu filho, da sua filha. Provérbios, capítulo 22, e o versículo de número 6. Esse é um versículo que muitos conhecem, muito conhecido na igreja. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Que versículo poderoso, hein, irmãos? Amados, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todos os livros da Bíblia, são 66 livros que a Bíblia contém, ela é dividida em Velho Testamento e em Novo Testamento. E todos os livros da Bíblia, todos os autores que escreveram esses livros, foram autores inspirados por Deus. Foi o Espírito Santo que inspirou homens e mulheres para escreverem
e deixarem aqui esse escrito que foi compilado. Foram anos para a Bíblia chegar a esse formato aqui. E hoje nós temos a Bíblia pronta. Nós temos a Bíblia disponível. Ela é a palavra de Deus inspirada. A palavra diz aqui em 2 Timóteo 3,16, eu quero ler também essa passagem, que atesta, porque a própria Bíblia atesta a veracidade da Bíblia, né? O autor de 2 Timóteo é o apóstolo Paulo. Ele escreveu a Timóteo, que é o seu discípulo. E ele diz assim, em 2 Timóteo 3,16, ele diz assim: toda a Escritura é um outro nome para a Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada aqui quer dizer vem de Deus, vem de dentro de Deus. A Escritura vem do próprio Deus, né? E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para todo. Como a Mariana que veio aqui na frente, né, e ela falou do comportamento, que ela aprendeu lá no Descobrindo Deus, né, Marcos? Sobre o comportamento. Papai e a mamãe dela estão ali. A outra também falou que xingava, né? Como é que é o nome dela? Jennifer. Cadê o papai e mamãe da Jennifer? Está ali atrás. Sabe, queridos, há uma natureza dentro de nós, que ela é uma natureza caída, pecadora, rebelde, que quando alguém faz algo que desagrada essa pessoa, ou nós, você também, inclusive, essa natureza tende a se levantar. Xinga, briga, fala coisa para ofender. Esse é o ser humano caído. E todos nós, mesmo nós que já recebemos Jesus, nós ainda temos essa natureza dentro de nós. E sabe o que a Bíblia nos aconselha a fazer com essa natureza pecaminosa que está aqui dentro? Porque você aceitou Jesus, mas a natureza pecaminosa continua aí. A Bíblia fala que nós precisamos ir para a cruz. Quem já viu aquele versículo que Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está falando? Não é que você deve ir à cruz como ele foi, ser pregado lá na cruz e morrer numa cruz. Não, não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando aqui de forma figurada. Negar a si mesmo é negar aos desejos e às vontades dessa natureza carnal que está aqui dentro de nós. Levar ela para a cruz. Porque a cruz é um lugar de morte. Foi lá que Jesus morreu. Mas a cruz é um lugar de vitória para o crente, porque foi lá que Jesus conquistou a nossa vitória. E nós vivemos pela fé, amém, irmãos? Então, quando ele fala aqui que ele quer que nós sejamos perfeitos, o homem de Deus e a mulher de Deus, ele quer que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Perfeito e perfeitamente habilitado. O que quer dizer habilitado? Qualificado, treinado para boa obra. Deus quer que você seja treinado pela palavra dele, que é inspirada por ele, para que você faça boas obras. A quem? Ao seu próximo. A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos. Não é isso que a Bíblia diz? Então a Bíblia é o livro de Deus que nos equipa, que nos treina, que nos qualifica para sermos pessoas que praticam coisas boas para com o próximo. Jesus disse que
No Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. Mas Jesus disse, no Novo Testamento é diferente. Agora, no tempo da graça, se alguém ferir a tua face, dá a outra. Querido, mas quantas vezes nós não aguentamos levar um desaforo para casa? Ah, bateu, levou, bispo. Bispo, eu sou crente, mas eu não sou bobo. Se a pessoa me xingar, ela vai levar 2 xingamentos de volta. Eu não sou bobo, eu não tenho sangue de barata. Não é assim que a gente fala? Eu não tenho sangue de barata. Querido, mas se nós vamos para a cruz, se nós estivermos mortos na cruz, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai bater em você, você está morto. Morto reage? Reage? Não. Agora, é um desafio muito grande, porque você tem que estar na cruz o tempo todo. Você não pode descer da cruz, irmão. Porque se você descer da cruz, o seu sangue vai ficar efervescente. E o que vai acontecer com você? Se alguém faz algo que te desagrada, pode ser até da família, um cônjuge, um filho, um irmão, que você ama. Mas se ele falou algo que você desagradou, se você desceu da cruz, o que você vai fazer? Você vai revidar, você vai brigar, você vai xingar. Está aqui dentro. Mas a palavra de Deus existe para quê? Ela é inspirada por Deus para me treinar. Isso é um desafio. Eu quero te contar 2 experiências que eu tive rapidamente. A primeira, quando eu era solteiro, eu estava namorando a Bispa Carmen. E eu fui namorar com ela lá na casa dela, porque eu namorava dentro da casa da minha sogra, né? Era um namoro lá no sofá, a sogra passava para lá, a sogra passava para cá, a gente estava namorando lá, né? Nas vistas da sogra. E aí, a tia dela, que morava lá também, pediu para a gente fazer algo lá, e eu não tinha carro. Então ela falou, olha, o Divino dirige, pega meu carro ali, Carmen, vai com ele lá não sei aonde, buscar não sei o quê. Isso eu não lembro o que era. Nós fomos. E aí, na volta, um cidadão que estava estressado. Já viu gente estressada no trânsito? Eu estava na frente dele. Eu parei numa avenida que tinha 2 pistas, mão e contramão, e um canteiro no meio. Eu parei ali no meio, e ele estava atrás de mim buzinando, porque estava com pressa. E eu estava namorando, eu não estava com pressa. Eu queria que o tempo passasse devagar para mim, né? Aí quando eu passei, e esse cara buzinando, a hora que ele passou por mim, que eu deixei ele passar, porque não tinha espaço para ele passar. Mas a hora que eu abri, que ele passou, eu buzinei para ele. Pá! De volta, né? A natureza, eu já era crente. E aí, o que o cara fez? Atravessou o carro na minha frente, parou e desceu de lá. E veio marchando para o rumo. Eu olhei para a Carmen, e eu não sou de briga, nunca fui. Não frequentava academia, não aprendi Kung Fu, nem Karatê, nem nada. Falei, agora eu estou frito. Para onde eu recorri? Para o meu Deus. Falei, Deus me guarda. A hora que o cara foi chegando na janela do carro assim, eu falei, moço, me perdoa. Ele falou, tá bom. Virou para trás, entrou no carro dele e foi embora. Deus me guardou. Mas a minha carne, você consegue entender que a minha carne reagiu? Só que eu não pensava que ele ia fazer aquilo, eu ia fazer bonito com a minha namorada, né? Sou machão, não levo desaforo para casa, né? Fiquei mal na foto, depois eu falei com ela, falei, nossa, e ela ficou tremendo, tadinha, nós dois, né? Não só ela, eu também. Porque para você provocar alguém, você tem que aguentar o trampo depois, né? Aí cheguei em casa, entreguei o carro lá para minha tia, quietinho, fui embora logo, murchinho, falei, ô Jesus. Foi uma triste experiência. Passou os anos, aprendi a lição, viu, irmão? Aprendi. Registrei na minha mente, eu não vou mais fazer isso. Porque nessa Deus me guardou. Sabe, errar uma vez é humano. Errar 2 vezes
é goiano, eu sou de Goiás. Os mineiros não fazem isso, mas goiano faz. Então, o que acontece? Passou-se o tempo, eu estava com um cunhado meu lá em Goiânia, na mesma cidade, Goiânia. Um cunhado meu no carro, dirigindo o carro dele. E um sujeito me fechou e eu não fiz nada. E ele do meu lado olhou para mim indignado. Você não vai fazer nada? Eu falei, o que você quer que eu faça? Buzina para esse cara. Eu falei, não vou buzinar não. Falei, o que vai resolver? Ele já me fechou, né? Graças a Deus não batemos. Está tranquilo, está em paz. Sabe, queridos, a presença de Deus na nossa vida, ela tem que trazer transformação na nossa vida. Ela tem que mudar a história da nossa vida. Ela tem que nos transformar de dentro para fora. Amém? Quem nós somos, o nosso comportamento, o nosso palavreado, o nosso vocabulário, tudo que nós somos precisa ser mudado. Quando nós temos Jesus, por quê? Porque a palavra dele nos inspira a sermos parecidos como ele é. Sermos como ele é. É isso que Deus quer de nós, que nós sejamos como Jesus, pequenos cristos. Que as nossas ações, que as nossas reações, que o nosso comportamento seja como o de Jesus. Agora eu quero voltar lá para Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar ainda quando for grande, não o quê? Com quem que as crianças aprendem a xingar? Aonde que elas aprendem, o que você acha? Na nossa casa. Depois na escola isso é reforçado, né? Aí o mundo ensina o resto. Mas começa tudo dentro de casa. Quando a palavra de Deus diz em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar. Qual é o caminho que nós precisamos ensinar para as nossas crianças, irmãos? O caminho de Deus. Os caminhos de Deus. Os valores como honestidade, respeito ao próximo. Ensinar a criança a não xingar. Quando a criança tiver raiva, criança tem raiva, gente? Quando a criança tiver raiva, entenda que ela tenha raiva, deixa ela ter raiva, deixa ela ficar emburrado, deixa ela ficar com o rostinho amarrado por um tempinho. Dá um tempinho para ela. Mas ensina ela a não xingar nessa hora. Mas dê exemplo, papai. Dê exemplo, mamãe. Sabe? Porque às vezes, na hora do nosso estresse, na hora da nossa raiva, a gente xinga. Aí quando a criança fala, ela xinga, e você fala, menino, não pode xingar. Mas que incoerência é essa? Que esquizofrenia é essa? Você faz uma coisa, mas a sua criança não pode fazer? Porque, irmãos, as crianças, elas aprendem muito mais nos vendo do que nos ouvindo. Muito mais nos vendo do que nos ouvindo. Então, eu quero que você vá agora comigo para Deuteronômio capítulo 6. É outra passagem que eu amo. Deuteronômio está no Velho Testamento. É o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio capítulo 6. Versículo 4. Até o 9. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás. Essa palavra inculcar quer dizer ensinar. Tu as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O
que Deus está ensinando aqui para a nação de Israel? Hoje a igreja evangélica, o povo de Deus, nós somos o Israel de Deus, juntamente com a nação de Israel que existe, a nação de Deus, descendência de Abraão, os judeus, da linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, que foram os patriarcas da nação de Israel. Mas a igreja entrou como povo de Deus por meio de Jesus Cristo, porque nós nos tornamos igreja em Cristo Jesus. E Jesus disse que as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja. Amém, irmãos? Mas veja bem, o ensino aqui ensina a tua criança a palavra de Deus, em todo o tempo, ao levantar, ao deitar, ao assentar-se, na mesa da refeição, ao deitar, andando pelo caminho, em todo o tempo. Você vai ensinar falando, você vai ensinar pelo seu exemplo de vida, o tempo todo ensinando as crianças. Por isso que o provérbio diz, ensina a criança o caminho que deve andar. Quando for grande, o que, igreja? Não se desviará dele. O ensino mais importante que nós podemos dar para os nossos filhos é ensinar para eles o temor a Deus. Apresentar Jesus para eles. Ensiná-los aquilo que Jesus fez. Sabe, quando você estuda a história dos patriarcas, tem um momento que o patriarca, por exemplo, Isaac, ele se referia a Deus como o Deus do meu pai. Até o momento que ele tem uma experiência dele, pessoal com Deus, e ele fala, o meu Deus. Por um tempo, o Deus das nossas crianças será o Deus do papai, o Deus da mamãe. Mas depois, com a experiência própria, o Deus delas será um Deus pessoal. Amém, amados? Sabe, a família é sagrada, é preciosa. Deus idealizou e planejou a família. A família é um lugar, deve ser um lugar de amor, de aconchego, de treinamento. Um lugar onde a criança, depois ela vai crescendo, vai se tornando jovenzinha, jovenzinho, né? Ela tenha diálogo com seus pais, ela tenha exemplo nos seus pais, ela tenha inspiração, ela se sinta amada, ela se sinta aceita do jeito que ela é, porque, sabe, queridos, as crianças muitas vezes, elas são diferentes da gente. Às vezes puxou o avô, a avó, puxou o bisavô, a bisavó, talvez puxou um ancestral que você nem conhece, trouxe lá um genezinho. Você fala, mas por que essa criança é diferente de mim? É assim que é, né? E nós temos que aprender a amar, aceitar, valorizar a nossa criança, as nossas crianças, os nossos jovens. Queridos, Satanás tem roubado muitos dos nossos jovens. E aqui eu quero entrar num ponto muito importante com você. Quero te pedir licença para falar isso. Porque como pastor, eu me sinto nessa responsabilidade. Irmãos, nós estamos a 15 dias das eleições. Eu não quero influenciar você no sentido assim que você tem que votar no candidato X, B ou A. Mas eu quero dizer que nós precisamos escolher muito bem em quem nós vamos votar. Queridos, o voto é algo poderoso que nós temos nas nossas mãos. Poderoso. É um direito como cidadãos brasileiros, é um direito que nós temos. Essas eleições, talvez seja as eleições mais importantes dos últimos anos. Essas eleições vão decidir muito, está polarizado, você sabe disso, né? Dois polos aí, dois lados, muitíssimos distintos, muitíssimos diferentes. E aí entra a nossa responsabilidade com as futuras gerações, com os nossos filhos. Nós vimos aqui nossas crianças. Que futuro nós queremos para os nossos filhos, para os nossos jovens?
Qual o futuro que nós queremos dar para eles? A responsabilidade, aos olhos de Deus, biblicamente falando, é da família, de cuidar dos seus filhos, de educar suas crianças. Mas nós sabemos que tem um regime que quer cuidar para nós, que quer fazer diferente, que quer ditar valores que nós não acreditamos e que é contrário à palavra de Deus, para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos filhos. Que querem um outro tipo de família, diferente da família que Deus idealizou. Um pai, uma mãe e seus filhos. Então nós precisamos saber o que nós queremos, querido. A igreja, ela precisa ter compromisso com candidatos que tenha compromisso com a palavra de Deus. Tem muita gente que fala assim, bispo, mas não pode falar de política na igreja. Tem uma frase que está sendo dita muito por aí. Nós temos que falar de política na igreja hoje para poder falar de Jesus amanhã. Porque senão, dependendo de quem for eleito, amanhã a gente não pode nem pregar o evangelho mais, irmãos. Existem muitos países que não se pode mais pregar o evangelho. Pode pregar, mas o que o Estado deixa você falar. Você tem que submeter o seu sermão antes para alguém. O que você vai pregar? Não, isso aqui você não pode falar, ó, isso aqui também não. Então nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo. E nós precisamos votar com muita responsabilidade. Primeiro nós precisamos votar. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas, elas falam assim, não, eu não vou votar. Eu estou decepcionado com a política. Decepcionado eu também estou, irmão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós não podemos deixar de exercer esse voto que é direito nosso. O nosso voto é muito importante. Não anule o seu voto, não deixe de votar. Terceiro, precisa votar nas pessoas certas. Nas pessoas que acreditam na família, na vida, que defendem a nação, que acreditam na pátria, que defendem os valores importantes, a liberdade. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Sob pena de nós entregarmos nossa nação para um regime totalmente fora do propósito de Deus. Nós somos pela vida. Nós somos de Deus. Amém ou não? Nós somos de Deus, nós somos pela família. Então precisamos saber em quem nós vamos votar. Não devemos votar em partidos de esquerda. Porque eles não têm compromisso com a palavra de Deus, irmãos. Então escolha bem seus candidatos. Escolha. Sabe, o bispo Rodovalho estava falando ali, converse com o irmão, pergunte. Né, vamos trocar ideias para a gente votar certo. Votar e votar certo. Votar e votar certo. Presidente, senador, governador, deputado federal, deputado estadual. Pessoas de Deus, pessoas que têm compromisso com a vida, pessoas que vão nos representar lá, vão representar aquilo que nós acreditamos, as nossas bandeiras, para que amanhã nós não tenhamos que chorar, nós não tenhamos que amargar situações que vão vir para cima de nós, que vão ser terríveis. Nós já estamos vendo isso acontecer em vários lugares do mundo, queridos. Vários lugares do mundo. Deus tem sido misericordioso conosco aqui no Brasil. Amém ou não amém? Sabe, vamos guardar nossa família, vamos guardar nossas crianças, vamos guardar nossas futuras gerações. Nós queremos uma escola que as nossas crianças vão para lá, para serem educadas nas matérias, porque a educação de valores é nós que temos que dar para os nossos filhos. Lá elas vão aprender matemática, português, história, essas coisas. E não doutrinadas. Não doutrinadas em coisas malignas, perniciosas, contrárias àquilo que a palavra do Senhor, nosso Deus, diz. Amém? Glória a Jesus. Eu quero deixar essa palavra com você.
Eu só quero ler mais um versículo, que eu acho que é importante. Eu falei esse versículo hoje de manhã. O Salmo 115, para fechar. O Salmo 115 é uma passagem fantástica. Salmo 115. Salmo 115. Verso 15. Diz assim: sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Sejam abençoados do Senhor. Aí o verso 16, ele fala assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele a quem? Aos filhos dos homens. Já tinha visto esse versículo, querido? Os céus são do Senhor. Quem administra o céu? Deus. Lá no céu está tudo bem, lá não tem crise, lá os anjos estão todos submissos a Deus, está tudo em ordem, Deus está sentado no trono, lá está tudo uma bênção. Mas a terra, ele diz aqui, ele deu aos filhos dos homens. Está tudo bem aqui na terra, irmão? Não está não. Mas quem é o responsável? É Deus? Não, por quê? Porque Deus delegou aos homens a responsabilidade de cuidarem da terra, de administrarem a terra. Cuidar é administrar, é guardar, é proteger, é cultivar, é tirar o melhor da terra. Então, é nossa responsabilidade cuidar bem da terra. É nossa responsabilidade. Queridos, desde sempre nós temos governantes na terra. Antigamente eram os reis, nós tínhamos as sociedades patriarcais, sociedades familiares, né? No Brasil nós tivemos os feudos, os feudalismo, nós tivemos vários momentos na história da humanidade. Hoje nós temos presidente, governadores, já tem anos. Hoje nós temos direito de votar. Havia um tempo que a gente não votava. Havia outro tipo de escolha das pessoas que administravam, que governavam. Então, por isso que eu estou falando para você, muito importante, querido, muito importante esse momento que nós estamos vivendo. Agora, olha o que ele termina dizendo aqui nesse salmo. Então, os céus são do Senhor, a terra ele deu aos filhos dos homens. Aí o 17 ele fala assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Uau! Os mortos não louvam a Deus, os mortos não administram, os mortos não fazem mais nada, porque morreu, acabou, meu irmão. Quem pode fazer alguma coisa? Quem está vivo. Precisamos de inteligência, precisamos pensar, precisamos olhar os programas dos políticos, precisamos olhar a história, precisamos olhar o que eles estão fazendo, o que eles prometem. Precisamos saber se é isso que nós queremos. E eu quero trazer essa palavra para você como um alerta, para que a gente possa votar de forma correta nessas eleições. Nós não podemos errar. Amém ou não amém? Glória a Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Quero chamar nossa equipe de louvor aqui à frente. Graças a Deus. Quero que você feche os seus olhos. Querido, eu trouxe essa palavra para você. Comecei falando das crianças. E eu falei de política. Porque precisamos falar disso. Não me leve a mal. O pessoal fala que política e futebol é coisa que não se discute. Eu não quero discutir nada com ninguém. Eu só quero, como pastor, eu não quero ser omisso. Eu quero dizer para você, gente, o momento é importante. Eu não posso falar nome de político aqui. Mas nós sabemos em quem nós precisamos votar. Né? Precisamos ajudar uns aos outros. Irmão, em quem você vai votar? Em quem você vai votar? Vamos ajudar uns aos outros. Vamos votar certo. Em nome de Jesus.
Vamos louvar ao Senhor. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, louva a Deus. Dá-me um coração segundo teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Me restaura com teu bálsamo de amor. Muda, me restaura com teu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade, meu porto seguro. Dá-me um coração. Peça para o Senhor um coração conforme o coração dele, amoroso, temente a Deus, responsável, que ama o próximo, que respeita o próximo. Muda meu jeito de falar, Aleluia. meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Meu porto seguro, meu porto seguro. Amém. Eu quero orar e abençoar a sua vida agora, querido. Por favor, levante as suas mãos. Pai, Senhor Jesus, Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, Pai de amor, Pai de bondade, Pai das misericórdias, Senhor da glória, obrigado pelo teu grande amor para conosco. Obrigado pela tua igreja reunida, a igreja que te ama, a igreja que o Senhor pagou um preço por ela na cruz do Calvário. A igreja, Senhor, que as portas do inferno nunca vão prevalecer contra ela. O povo de Deus que é chamado pelo teu nome. Te louvamos pela tua igreja. Abençoa este povo. Abençoa cada família da igreja, cada lar aqui representado. Nós oramos em nome do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando as vidas, os corações de todos os teus filhos. Nos dá a graça, Senhor, de cuidar das nossas famílias. Nos dá a graça, Senhor, de ensinar aos nossos filhos, aos nossos jovens, meu Deus, a tua palavra, de sermos responsáveis com a nossa sociedade. Meu Deus, de cuidarmos dessa sociedade aonde nós vivemos. Sabemos que temos muitas falhas, muitas situações que vão precisar, Senhor, serem mudadas, mas nós pedimos a tua graça, a tua bondade, a tua força para nos ajudar, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa cada vida aqui presente. Nós oramos, Senhor, pela Anita, que pede pelos seus filhos e por seu genro, Demétrio, Rogério, Edivaldo. Guarda essas vidas, guarda esta casa, guarda esta família, guarda este lar, Senhor. Oramos pelo pedido da Cristiane Leite, ela pede pela vida do Sérgio, do Ricardo,
toda a sua família e os filhos, colocamos essas vidas diante do Senhor, abençoamos, pronunciamos palavras de bênção sobre todos eles, que a graça de Jesus seja sobre eles, nós os abençoamos, em teu santo e maravilhoso nome, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Eu quero pedir que você se assente um instantinho, quero chamar aqui a bispa, e quero chamar aqui a Grace. Queridos, nós estamos recebendo a Grace Elias, nossa irmã em Cristo. Queridos, a Grace, ela é nossa irmã em Cristo, foi membro aqui dessa igreja há muito tempo, foi líder de célula, discípula nossa, minha, da bispa, e hoje ela é deputada federal, está exercendo o mandato, está no exercício do mandato, e está trabalhando pela reeleição dela, e nós queremos orar por ela, para que ela, que Deus a abençoe, que ela seja reeleita para um próximo mandato. Ela tem feito um trabalho maravilhoso, que você pode ver nas redes sociais dela, está lá muita coisa, né, que ela tem feito, ela tem colocado lá, e nós precisamos de gente assim, né? Vamos orar por ela. Eu quero, amém, quero pedir que você possa abençoar a vida dela, que Deus possa abençoá-la para mais um período, né? Em nome de Jesus, que Deus a dirija, a guie nesse processo. Ela está servindo a Deus lá, está representando nós, a família, né? A nação, não só Minas, mas toda a nação, porque as leis que são feitas em Brasília, elas são para toda a nação. Pai, nós abençoamos a vida da tua filha, nós sabemos que essa jornada não é fácil, é árdua. Nós sabemos, Senhor, que estar ali, nessa posição que ela está, é difícil. Senhor, é muita responsabilidade, são muitas situações, muitas leis, Senhor. Tem que haver muita atenção, muito cuidado. Mas o Senhor tem guardado a Grace. E o Senhor tem abençoado esse primeiro mandato dela. E o Senhor a usou ali para tantas coisas boas, Senhor, que nós sabemos. Senhor, nós abençoamos ela agora, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor a conduza ela, Senhor, para um novo mandato, para um novo tempo. Nós a abençoamos, Senhor, como igreja, abençoamos a sua vida. Oh Deus, em todo momento, seu ir e vir, sua saúde, sua casa, seu marido, sua filha, meu Deus, o trabalho dela, como parlamentar brasileira, naquela posição ali, nós a abençoamos, Pai. Oramos e agradecemos pela vida dela, como igreja, em nome de Jesus, sua saúde, que ela seja, Deus, fortalecida na sua saúde, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, bem querida, a legislação não permite que ela fale aqui, mas eu quero convidar toda a igreja, se você puder, e quiser nos dar esse tempinho, dar para ela, nós vamos subir ali no mezanino, para que ela possa usar da palavra, e falar um pouquinho, né, para você ouvi-la. Eu acho que vale a pena, né? A gente ouvir um pouquinho o que ela tem a dizer, e você então tem essa opção, né? Que é uma excelente opção, né? Eu quero encerrar o culto agora, vou fazer uma oração de encerramento. Quero agradecer as pessoas que a minha esposa convidou, que vieram com ela também. E eu convido você a subir, nós temos acesso ali naquele canto e naquelas escadas ali. Tem escadas dos dois lados, tem cadeiras lá em cima. Então, a gente, né, terminando aqui, você já pode subir para lá, tá? Se você é nosso convidado, nós queremos que você tenha essa liberdade. Vamos fazer uma oração para terminar o culto, e aí a gente vai para lá, né? E a gente pode ter esse momento lá,
que eu creio que é importante para nós como cidadãos. Nós somos cidadãos brasileiros, queridos, e é importante a gente pensar na nação como um todo. Pai, obrigado por este culto, por este dia, pelo Descobrindo Deus, pelas crianças que participaram desse evento. Guarda todas as nossas crianças. Senhor, mais uma vez oramos, guarda nosso Brasil, guarda as famílias, conduz a nossa nação. A tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós temos declarado que o Brasil é do Senhor Jesus. Essa terra é do Senhor. Nós declaramos que o Brasil é abençoado pelo Senhor. É uma terra feliz e abençoada por Deus. Te louvamos por este culto. Guarda cada um, abençoa o retorno de todos aos seus lares daqui a pouco. Nós agradecemos por este culto em nome de Jesus. Amém.